Como você mede a qualidade de um trabalho ou um emprego para você? É só sobre o dinheiro que ele traz para você? Ou é o que você constrói com ele? Ou é aquele que te traz a melhor qualidade de vida para você e para sua família? Provavelmente em algum lugar entre essas três questões. Com o que você trabalhava antes? Sou pedagoga. E trabalha ainda como pedagoga? Eu tive que parar, né? Eu me desliguei da escola, né? Me dediquei à reforma e fiz um curso de micropigmentação, né? E hoje eu sou uma micropigmentadora. E você trabalhava com o que antes, cara? Eu era executivo, cara. Olha. Executivo de alto escalão, sempre fui em grandes empresas e tava me matando, né? Sim. A gente tomou a decisão de mudar de vida. E não dá pra falar em mudança sem você mudar radicalmente, né? E foi o que a gente fez. E a vida é melhor hoje ou antes? Olha, com certeza hoje. Qualidade de Com vida, certeza né? hoje. Qualidade de vida, padrão de liberdade, né? Eu acho que com certeza é hoje. Nem se compara ao que você como era antes. Financeiramente muda, né? Só que você se adapta ao novo custo, né? Ao seu custo de vida você mexe, adapta, desde que você esteja disposto a isso. Eu vejo muitas pessoas que vêm aqui fazer passeio e perguntam, pô, mas como que vocês conseguem morar num barco assim, pequeno e tal? Né? Mas é todo um processo. Você não faz isso de um dia para o outro. Você não sai daqui falando, hoje eu vou sair da minha casa e vou para um veleiro, olha que legal. Não, você vai se marinizando, né? E chega um momento que cabe tudo. Quando nós fizemos a mudança para cá, a gente chegou com as coisas que nós pretendíamos trazer a bordo, a Adriana ficou desesperada. Ela não vai caber. Teve um ataque. Ela não vai. Não vai caber. E no fim foi tirando das caixas, guardando. Aí ficou tudo entopetado, cara. Aí nós começamos a fazer revisitação, sabe? Vamos dar uma olhada na proa agora. Depois, passava 2, 3 dias, vamos dar uma olhada agora aqui nos paióis. E hoje tem espaço sobrando. Coube tudo que a gente queria e ainda tem espaço sobrando. Então é uma questão de ajeitar mesmo, né? De se adaptar ao espaço. No meu caso, eu não sei se essa revisitação vai acabar um dia. Não acaba. 6 meses não acaba. Eu vou lá até não acaba. A Adriana, o Gustavo e o Paulo, que já foi diretor de algumas multinacionais grandes no Brasil, largaram essa vida das grandes decisões para tomar decisões na sua própria vida. Uma vida simples aqui no veleiro Adrian, que é um veleiro clássico, na Marina Pier 46, que é a marina que a gente está aqui em Paraty. Qual é o modelo desse barco? É um Siebert 45. É um projeto do Pablo Siebert. Era um projetista argentino, bem famoso até. E até onde eu sei, esse aqui foi o único 45 que ele fez estando vivo, né? Usaram o projeto dele para fazer alguns outros barcos, mas são barcos mais novos, ele já não estava mais aqui. E a característica principal do Siebert eram barcos fortes. Esse aqui, por exemplo, ele tem um costado de 1,5 polegadas. Tanto que é aquela coisa, né? O barco tem 51 anos e está de pé. Cara, e como é que começou a relação de vocês com esse barco? Cara, é história longa. Nós somos, na verdade, de Sorocaba, né, no interior de São Paulo, Votorantim, mais precisamente Votorantim. Então nós não tínhamos relação com o mar, nunca tivemos. Mas aquela coisa, eu sempre buscava alguma coisa que me desse liberdade. Então você começa sempre olhando motorhome, é o primeiro caminho, né? Você começa a pesquisar, cai pro motorhome e tal, e aí caí para os veleiros. E vi que era uma baita opção de ter o que a gente queria, né? Ter liberdade, ter um lugar nosso, e eu casava. Aí eu comecei a pesquisar. Falei pra ela, Adriana, tô começando a dar uma olhada em veleiro e tal. Ela falou, não vai me comprar nada agora, só daqui uns 2 anos. Não, é só daqui uns 10 anos que eu vou comprar, fica tranquila. Isso foi mais ou menos em 2010. E olhando toda hora. Olhando toda hora, né? Eu mostrava pra ela e tal. Ainda não existiam muitos canais, né, no YouTube e tal. Aí eu encontrei esse cara aqui na Marina Velrome. E ele tava no seco, semi-desmontado. Daí eu falei, vou comprar. Aí eu comprei sem falar pra ela. Entendeu? E ele se chamava Virgínia. É um nome, ele foi construído no sul, num estaleiro, que eu não me lembro o nome, mas ele era próximo de uma fábrica da Tramontina. Tanto que ele o casco dele é de madeira, todo de strip plank. Uhum. Então, para fazer aquele Lego, né, que eles montam o strip plank, eles usavam os dentes aqui do garfo, sabe? Aquela estamparia do garfo. Quando a gente desmontou na reforma, a gente viu pregão desse tamanho de dente de garfo, que eles usavam para travar as madeiras. Entendeu? Todo o costado dele. Trouxe ela para Paraty,
num final de semana qualquer, quase quando o barco já estava pronto para ser entregue no Guarujá pra gente e tal, tudo reformado. aí eu trouxe ela. Chegamos ali no centro histórico, né? Eu peguei o notebook e falei, Adriano, comprei uma coisa aqui pra você. A hora que ela olhou, nossa. Acabou a noite. Acabou o final de semana. Ela ficou Bravo. muito brava, porque eu não falei pra ela. Porque ele perguntava, né? Qual a minha opinião? Eu falava, né? Agora não, a gente tem muita coisa pra pagar, vamos devagar. Não, depois. E então ele comprou sem falar pra mim, né? E eu fiquei muito chateada, porque... Ficou muito chateado. Por que muito. pedir minha opinião se ele ia fazer sem... né? Mas Falou aquele não, ele ímpeto faz, masculino, então né? pergunta, mas... Muito bravo. Aquele ímpeto masculino, sabe? Vai fazer. Aí eu fiz. Aí o barco chegou no Guarujá. Ela entrou no barco, olhou e falou, legalzinho. Tá tudo sujo. Tá tudo sujo, mas é legalzinho. Aí nós estamos na primeira navegada ali no canal de Bertioga mesmo. Ela já voltou com um sorriso desse tamanho assim e falou, não, gostei. Aí, pronto, fizemos as pazes. E aí eu troquei o nome dele nessa mudança, né? Troquei de Virgínia, que embora fosse o nome original dele, mas não fazia sentido pra nós. E o nome vai ser Adrian. Nossa, daí eu fiquei mais puta da vida ainda. Porque foi pra me convencer. Não, foi uma homenagem. E ele foi à nossa casa de praia durante muitos anos, até 2014. E descíamos todo final de semana, navegávamos muito nele, mas não era a nossa casa definitiva. Aí aconteceu o pior, né? Eu sempre fui executivo a minha carreira inteira. Trabalhei em São Paulo, aquela loucura e tal. E em 2013, eu me desliguei da empresa que eu trabalhava e abri um negócio próprio, que foi a pior coisa que eu fiz na vida. Porque ele começou bem e depois foi a pico. E o barco, ele estava numa marina também no canal de Bertioga. Enfim, eu tinha acabado de fazer toda a elétrica dele de novo, colocado alarme, tudo, baterias novas, só que não tinha placa solar. E o mangote da cozinha estourou, e ele estava na poita. Quer dizer, o barco ficou apitando ali 4, 5 dias até as baterias acabarem, a bomba cansar, e ele foi pro fundo do canal de Bertioga. Ele afundou ali. Ele sentou, a quilha dele não é patilhão, né? Não é aquela quilha barbatana. Então ele sentou no canal de Bertioga e eu tava falido. Sem um puto, cara. Também não tinha dinheiro pra descer pra ver o barco, você tem uma noção. Aí, como tinha alguns amigos que gostavam muito dele, comecei a ligar. Aí liguei pra um, que é um grande amigo nosso. Falei, cara, o Adriano afundou, cara. Tu quer comprar? Do jeito que ele tá? Ele falou, cara, compra. Aí ele comprou e tirou o barco d'água. Fez flutuar de novo e deixou lá na marina. Colocou num pierzinho e deixou lá no canto parado, né? E... Bem, passado mais ou menos uns 6 meses, ele foi à falência. O sócio dele, entendeu? Pelé nele, foi embora e ele ficou com a dívida. E ele também não mexeu no barco. Bem, até aí, esqueci, morreu, né? Fazer o quê? Vida que segue. Aí eu voltei a trabalhar na minha profissão, em São Paulo. E, enfim, a coisa começa a andar e eu voltei a querer ter um veleiro. Aí eu comecei a pesquisar e tal, só que com o dinheiro que eu tinha, eu ia comprar no máximo um 23 pés, 24. Barquinho de papel. Um barco de papel. Aí me deu na telha, falou, pô, mas e o Adriano, né? Como que ele tá? Aí liguei pra esse meu amigo, ele falou, cara, o barco tá lá, meu, vai lá dar uma olhada. E eu fui. E, cara, assim, estremeceu a hora que eu vi o barco. Porque ele tava, assim, totalmente abandonado, imagina um barco que afundou e ficou 3 anos boiando. E isso foi a história. Parado ali. Então ele estava totalmente abandonado, sujo, mas ele estava aqui ainda. Entendeu? Ele estava sólido ainda. Eu falei, porra, dá, cara. Aí liguei pra ele, falei, cara, você me vende de volta? Ele falou, vendo. Aí eu fui falar com eles. Entendeu? Eu falei, olha, a situação é assim. É o Adrian, a gente já conhece. Vocês querem encarar o desafio? Mas eu falei, não é só um desafio de reforma. Porque a gente não tem dinheiro para pagar para alguém fazer. Não tem que ser nós a fazer. Então, nós temos que fazer tudo no barco de novo. Nós 3. Sem profissional. E o detalhe, eu tô pensando em mudar de vida. Vocês sabem que minha profissão tá acabando comigo e tal. Porque eu entendo assim, o trabalho, né, quando você... Ele pode te exaurir intelectualmente, ele pode te exaurir fisicamente, mas ele não pode acabar com a tua alma. E é o que estava acontecendo comigo. Entendeu? O trabalho estava acabando comigo espiritualmente. Eu falei, eu preciso mudar.
Depois de 3 anos sem entrar na minha conta no LinkedIn, eu resolvi dar uma entradinha lá pra ver o que acontecia. E eu notei como a minha descrição profissional era diferente de quem eu sou. Até um pouco arrogante, eu acho. E eu parei pra notar que no mundo corporativo a gente veste uma máscara que não é exatamente quem a gente é. E dependendo dessa máscara, eu acho que assim, que a forma é mais importante do que o conteúdo, e ela vai esmagando alguns pontos de você que não se encaixam corretamente com o que uma vida corporativa espera. E isso machuca um pouco as pessoas. Aqui na parte principal, no salão principal, você tem mesa de navegação aqui, né? Atrás de você tem aquela cama, aquela toca do coelho que falam, né? A toca do Gustavo, que é a cama principal dele. Aqui no casario, a única coisa que nós mudamos foi colocar os armários. O restante é tudo original, esses 2 armários laterais. E a mesa que ele tinha aqui era uma mesa grande, mas ela só abria, ela não rebatia. Então eu preferi colocar essa mesa aqui, que ela rebate, né? Então eu consigo montar aqui uma cama de casal. E aqui ficou uma cama de solteiro. Aqui na cozinha a gente colocou, que é mais raro hoje em dia nos barcos, é um fogão de 4 bocas que balança também, para ter mais estrutura de casa mesmo, né? E aqui nós fizemos tudo com EVA. Então esse aqui é aquele EVA que se usa para fazer chinelo. Nós compramos as placas de borracha de chinelo, cortamos, tiramos o molde 1 por 1, né? Cortamos, e dentro aqui em cima tem a placa, o revestimento térmico. Os plafons também, quando a gente foi comprar, eles eram plafon residencial. Então eu desmontei eles, pintei de dourado para ficar com esse aspecto envelhecido, e colocamos LED por dentro. Aí pra cá o mastro é passante, né? Aí temos aqui um armário, né? Um armário bem grande que vem pra cá. Aqui o banheiro, onde a gente coloca, onde eu tenho água quente, tanto do boiler do motor, como uma ducha que nós instalamos aqui. Então se eu estiver no pier, por exemplo, e não quiser ligar em algum momento o motor para esquentar água, eu ligo a duchinha aqui e a gente toma banho quente sem problema algum. Aqui tem o quarto principal, né? Que ele na verdade são 2 camas, uma cama grande aqui, uma cama aqui do lado, e aqui tem um extensor no meio. Então vira uma cama para até 3 pessoas, né? E ali à frente tem mais uma pequena cabine que dormem ali 2 crianças. Aí pode uma criança de 10 anos, 8 anos, dorme tranquilo ali. Então dormem mais 2 crianças ali. E nós instalamos também os climatizadores. Eles são desses de caminhão, onde ele quebra a temperatura em uns 2, 3 graus. Isso aí funciona na bateria, então? Bateria, ele gasta menos que o ventilador. Menos que aquele pequeno ventiladorzinho que todo mundo tem a bordo, né? Que inclusive tem lá na cozinha. E a principal vantagem que eu vejo é o silêncio. Ele tem mais força e é bem mais silencioso, porque é uma turbina, né? Ele tem dentro, não uma hélice. Então nós mudamos para perto do barco. O barco estava no Guarujá. Eles aceitaram o desafio. A gente tirou ele da água, colocou no caminhão, e tem um amigo nosso no Guarujá que ele tem um estacionamento ali, um campinzinho e tal que ele fez. Eu liguei pra ele e falei, cara, posso colocar o barco aí pra reformar? Porque eu não tenho dinheiro pra pagar a marina. Ele falou, não, traz o barco aí. A gente colocou o barco lá e começamos. Entendeu? Aí acabou a vida social. Todo final de semana dedicado à reforma. A Adriana fazia um monte de coisa em casa pra chegar no barco e tá pronto pra montar. Entendeu? E nós fizemos tudo. Então deixamos tudo isso aqui na madeira de novo. Tiramos todos os verniz. O costado dele, eu tirei 50 anos, ele tem 51 anos agora. Ele foi para água em 68. Eu tirei 50 anos de tinta do costado dele, sabe? Tinta e massa. Deixou na madeira, o barco inteirinho na madeira. Trocamos toda a madeira que estava ardida, então na proa nós trocamos quase que 1,5 metro, 2 metros de madeira. Na popa 1 metro de madeira, que estava ardida, né? Não estava podre, mas ela fica preta, sabe? Trocamos tudo. E aí vernizar de novo, parte elétrica toda nova, hidráulica nova, motor, e foi tudo feito por nós. Você vê que em cima aqui tem EVA, em cima desse EVA tem manta térmica para quebrar a temperatura. Que não tinha. Não tinha, era só, então ele ficava mais quente. Porque a gente fez a reforma pensando em morar, né? Se você olhar a nossa cozinha, tem fogão de 4 bocas, a geladeira, frigobar um pouco maior, né? 120 litros, 2 climatizadores para ajudar a quebrar a temperatura, então para deixar o barco mais confortável.
E tudo aqui a gente fez muito exagerado, entendeu? Por exemplo, um inversor de carga meu é de 3.000 watts, carregador de bateria de 200 watts, né, 200 amperes. Eu tenho 1.200 amperes de bateria aqui, um monstrão. Sim. 3 baterias de 400. Painel elétrico fui eu que fiz, tudo com alarme, tudo. Mas assim, nós não tínhamos noção. Eu sabia mexer com ferramenta, e só. Entendeu? Eu fui pesquisando e fazendo, pesquisando e fazendo. YouTube, né? Ele ajudou E muito. pra você, cara, como é que foi essa loucura toda aí? Fui me adaptando, né? Tentando ajudar no que dava ali, o que ele mandava fazer. Fazia no meio da reforma, tentava ajudar, eu fiquei mais ajudando ela aqui na parte de dentro no início, tirar o verniz. E fui me adaptando. Lixando. E essas catracas aqui, cara? Eu já vi delas para vender uma vez, E aí, me busca? e usadas também, que eram de um marco que desmontaram, sabe? Ficou... O cara tava pedindo bem caro por elas. Deu um trabalhão, cara. Elas estavam todas travadas, tem que desmontar todinhas elas. Mas é difícil ter coisa nelas, a não ser aquele cachorrinho lá, é difícil estragar, assim, né? Sim. Você limpar... O que acontece é que ela trava por dentro, né? É. Aí você tem que desmontar com muita força ela e limpar todos aqueles rolamentozinhos que ela tem, um por um, desmontar tudo, passar no querosene e tal, para limpar bem, dá um trabalhão. Mas depois também não quebra. Não quebra. E elas aguentam mesmo, porque a minha Genu é muito grande. Ela vem até quase aqui, ó. Até quase a dog house aqui. Quando a gente começou, né, a parte da reforma, eu cheguei aqui no barco, falei, ó, isso aqui é uma lixadeira orbital, Adriana, tá bom? Ó, liga na tomada e lixa. Prazer. Aí, Tira aqui facinho. E eu mostrei pra ela, ó. Os primeiros 2 minutos é lindo. Não. Aí eu dei na mão Tinha que dela. ter filmado, né? É, A gente não viu. Eu dei na mão dela a lixadeira. A hora que ligou, ela saiu correndo, cara. Larguei. Saiu correndo pra fora do barco. Larguei a Ela falou, tá dando lixadeira. choque, tá dando choque. E eu coloquei a mão na cabeça e falei, nossa, eu vou reformar um barco como assim? Eu fico desanimado. E o Alexandre me perguntou quanto pesa essa lixadeira? Eu depende. Os primeiros 30 segundos, acho que meio quilo. Depois. Mas depois pesa Não, 10 quilos. Eu peguei uma lixinha, assim, um pedacinho de lixinha e falei, prefiro fazer assim. Eu falei, como que eu vou reformar o barco, cara? Devagarinho. E o nosso projeto é em 2 anos. Falei, nunca vai ficar pronto em 2 anos. Né? Desanimou. Aí a gente começou também com isso, procurar novas formas, né? Então a gente saiu da lixadeira, foi pro soprador térmico, que é putz, muito bom. E internamente a gente não mudou nada. A gente manteve a característica principal, a gente só colocou esse armário dos 2 lados. Soprador térmico pra tirar o verniz, é isso? É, você melhor passa, coisa. você vai soprando, né? Vai aquecendo, o verniz vai borbulhando. Você imediatamente já vem com a espátula, tira e depois só passa uma lixa fina. Tá pronto, não tem que fazer mais nada. E não fica resíduo químico, como é o caso do ácido, né? Fez a cotação, né, de inox, pô, pediram, assim, horrores, né? Eu falei, não dá. Aí nós mesmos fizemos, comprei o madeiramento e gastei R$800. E ficou assim, como o barco é de madeira, ele combina com o barco, né? Tá quanto tempo aí? Já tá aqui, já desde a reforma, já fazem 2 anos. É, 2 anos. Aí inteirão. Tá, e vai aguentar pelo tratamento que a gente fez da madeira, vai aguentar uns 5 anos. Aí depois, se precisar trocar, eu gasto mais R$800 e troco. Você já trabalhava com madeira antes? Não, aprendi tudo fazendo no barco. O que te machucava antes no teu trabalho e como aqui é diferente? Olha, eu era responsável por muitas pessoas, né? O meu resultado impactava muito na empresa. Então, se eu não fizesse, o impacto econômico, né, na empresa era grande. Então, muita gente podia ser demitida e tal. E eu absorvia muito isso, né? Sem falar que você está no meio que você tem que viver ele, né? Então, por exemplo, você não pode ir num cliente com uma roupa, né, qualquer. Você tem que estar bem alinhado e tal. Tem que ter o carro de acordo com aquele meio que você está andando. Isso me fazia mal, porque eu não consumo isso. Sabe? Eu não gostava de consumir aquele tipo de produto, né? E principalmente essa responsabilidade de ter muita gente dependendo do meu número. E como eu trabalhava na área comercial, é mensal, a cobrança é semanal, né? Então isso está me corroendo por dentro. Este é justamente o oposto de uma vida simples. Quando cada ação que você faz move uma série de outras coisas na vida de várias pessoas. Então você fica com muito pouca margem de manobra. Você pode ter dinheiro, você ter opções de fazer coisas com esse dinheiro, mas você não consegue contornar quando algo vem em sua direção e te faz mal.
E você tem que matar no peito isso, aguentar e seguir em frente. E aqui não, aqui eu tenho muito mais liberdade, né? Então eu larguei uma carreira boa de executivo e troquei por uma carreira de professor, né? Hoje eu sou professor aqui no colégio, sou professor universitário aqui na cidade. Então me reencontrei aqui. Faço o que eu gosto pra caramba, gosto muito de dar aula. Eu já fazia isso em Sorocaba, mas só nos momentos mais que eu tinha mais tempo livre, né? Agora aqui eu faço em tempo integral e tô gostando muito, entendeu? E principalmente a paz de espírito, sabe? E como você mesmo comentou, ter tempo para sair, ter tempo para viver a vida. Paraty é linda, né, cara? Tem um monte de lugar bom para navegar, a cidade em si. Pô, eu vou pro centro histórico quase toda semana dar uma volta, entendeu? Só para dar uma andada, espairecer ali. Então isso aí ajudou muito mesmo, sabe? A vida é cheia de formas incríveis de se viver. Mas de vez em quando a gente tem que mudar de uma para outra. E escolher é jogar fora coisas. Jogar fora costumes, objetos, relações. Cada opção que você não escolhe, às vezes se torna um futuro perfeito que nunca aconteceu e que nunca teve chance de dar errado também, porque nunca aconteceu, a não ser na sua mente. E por isso mudar de vida é tão difícil. Uma coisa que nós não temos é ficar pegado, né? Sim. Sabe? Ficar pegado ou remoendo. Porque, por exemplo, como nós fazemos charter, né? Muitos casais que vêm aqui falam, não, mas eu quero comprar um barco, eu quero, mas tem meu filho, tem minha esposa, tem isso, tem aquilo. E eu sempre falo a mesma coisa. Pare de usar tua família, teus amigos, teu negócio como uma âncora. Sim. Usa a tua família, teu negócio como um trampolim para te ajudar. Se você quer fazer, fala com a tua família e vai para cima. Não usa uma coisa para ficar te agarrando a vida inteira. Daqui a pouco a vida passa. Cara, você viu uma coisa que é muito parecida assim também, cara. Eu e muita gente também. Que às vezes, tipo, você ganha mais dinheiro em algumas profissões, mas não vale a pena. Não te entrega. Ele te entrega financeiro, te entrega dinheiro, mas não entrega o resto. Sim. E não é só dinheiro, de jeito nenhum. Eu não troco hoje o dinheiro que eu ganhava lá pelo que eu tenho aqui agora. Sim. Eu convivo muito mais com eles, eu passava semanas fora. O mercado corporativo, não em todas as profissões, não em todas as empresas, mas às vezes torna-se uma máquina de moer gente, assim. Sim, Tanto que algumas empresas que eu passei, as pessoas, a rotatividade, né, era de no máximo 1 ano, 1 ano e meio. Eu cheguei a ficar 6 anos nessa empresa. Então é uma empresa que te suga mesmo, né, te absorve o máximo, você envelhece ali dentro. Né, e você acaba nem percebendo, você entra no fluxo, né, e não percebe o que está acontecendo contigo. Por exemplo, eu via meu filho sábado e domingo. O restante da semana eu estava fora, correndo, trabalhando, viajando de um lado para o outro, me arriscando, né, fazendo 5, 6 horas de carro de um lado para o outro, né, de estrada, e nem percebia. E agora que eu estou aqui, que eu consigo estar mais próximo, ele estuda na mesma escola que eu dou aula. Inclusive eu sou professor dele. Fala você, isso é bom ou é ruim? É bom pra ter aula em casa, né? O reforço escolar. Não é fácil escolher uma opção e jogar todas as outras fora, queimar todas as pontes. Mas se você não escolher nenhuma, todas vão embora. Então, escolha bem. Se você gostou do episódio, não se esqueça de se inscrever e deixar um like. E se você gostou muito, muito mesmo, ajude a gente a manter o #Sal e deixe um cafezinho pra gente lá no Apoia-se. Tá o endereço aqui embaixo e lá na descrição.